Arro pessoal, muito bom dia, começando aí a nossa live do resumo astrológico da semana, que agora ela está fixa, segunda-feira, 10 horas da manhã, quando nada acontece que acaba atrapalhando, porque para mim as duas últimas semanas foram bem complicadas, bem intensas aí. Aliás, essa temporada geminiana que está terminando foi até um pouco mais intensa e complicada, talvez, para muitas pessoas, porque a gente tem um cara chamado Saturno, que ele está lá no signo de Peixes, e faz quadratura com todo mundo que passa no signo de Gêmeos. Então temos esse desafio aí que vai começar a mudar agora essa semana, já começou na verdade. Bom, tô aqui com o meu café, pega o seu cafezinho e vamos lá falar sobre essa semana, do dia 17 até 23 de junho. Já estamos aí para mais da metade do nosso ano. Quero deixar o recado aqui também para você que está pegando essa live, que alguém compartilhou, que você não sabe. Eu tenho lá no Spotify um podcast onde eu mando todo dia o astral do dia. Então, todo dia eu olho para o céu, vejo o que está acontecendo ali e mando uma reflexão cedinho para você poder já se preparar e perceber no meio da live, pelo amor. Tô voltando aqui, não sei o que se parou a live ou não, mas a Vivo mandou um negócio aqui falando que eu ganhei bônus de não sei o que e parou a live. Mas voltando então, vamos lá falar dessa semana que começa com lua crescente. Então a gente tem aí, na verdade, a semana inteira, né, a semana, dia da semana, vai ser de lua crescente, porque a lua cheia é só na sexta-feira. E por onde a lua vai passar essa semana? A gente começa a semana com a lua crescente em Escorpião. Ou seja, fortes emoções e intensas emoções. Temos aí hoje, inclusive, né, que foi quando a Lua entrou em Escorpião, bastante coisa acontecendo no céu. Vamos aí, né, falar um pouquinho sobre isso na segunda-feira. Depois a Lua crescente passa por Sagitário. Então veja essa área da vida que você tem, Sagitário, vai receber a visita da Lua crescente. E por fim, teremos uma Lua cheia em Capricórnio. Lua cheia em Capricórnio. Não é o lugar que a Lua mais gosta de estar, né? Porque Capricórnio é o exílio da Lua. Mas temos uma característica interessante para os próximos dias, é que teremos duas luas cheias em Capricórnio. Duas, eu vou até pegar aqui o meu mapa aqui e já ver como que essas luas cheias em Capricórnio vão influenciar o meu mapa. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Já recebi uma trollagem da Vivo aqui, logo cedo, né, na live, pelo amor de Deus. Então veja, né? A gente vai ter uma lua cheia no grau 1 de Capricórnio, grau 1, primeiro grau. Depois a gente vai ter a outra lua cheia, deixa eu ver aqui, no grau 29, grau anarético de Capricórnio. Então teremos duas luas cheias em Capricórnio. A Rafaela chegou, perdi o começo, você está onde, Sagitário, no mapa? Bom dia. Estou começando agora, pode ficar tranquilo que a gente está começando, eu só falei que a gente está com uma lua crescente essa semana, né? Então teremos aí os dias da semana com lua crescente, que passa por Escorpião, Sagitário, e depois vem a lua cheia em Capricórnio. E tem essa característica interessante, que serão duas luas cheias em Capricórnio. A gente vai ter no dia aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente vai ter no dia, agora essa semana, a gente vai ter no dia 21 de junho, lua cheia no grau 1 de Capricórnio, e depois a gente vai ter no dia 21 de julho, lua cheia no grau 29 de Capricórnio. Então, duas luas cheias em Capricórnio. Depois a próxima lua cheia, onde vai ser no signo de Aquário. A lua cheia vai ser no signo no grau 27 de Aquário, ou seja, já vejo que pega exatamente o meu Sol. O que isso chama atenção? Né? Primeiro, né, duas luas cheias no mesmo signo já é uma coisa um pouco diferente, porque geralmente é uma lua nova e uma lua cheia em cada signo. Quando que acontece isso? Quando acontece isso de a lua acontecer bem no início do signo, aí acaba acontecendo bem no finalzinho também. O que significa tudo isso é que Saturno está ali à espreita, Saturno está muito influente, porque a lua cheia em Capricórnio ela é regida por Saturno. Então teremos duas luas cheias regidas por Saturno. O que acontece é que Aquário também é regido por Saturno, além de Urano. Né? Então temos aí basicamente as três próximas lunações, lua cheia, né? A gente vai ter a pressão ali de Saturno para poder fazer com que as coisas aconteçam. Né? Saturno é um bom planeta no sentido de ele puxa a gente para a realidade, às vezes de uma forma um pouco dura, mas é um planeta importante. Então, essa semana tem lua cheia em Capricórnio, início de Capricórnio. Veja o que você tem ali no grau 1, perto do grau 1 de Capricórnio. Porque, por exemplo, eu tenho exatamente o Netuno. O meu Netuno está no grau 0047 minutos. Então, essa lua cheia cai em cima do meu Netuno.
né? Tem coisas ali que eu preciso ver do meu inconsciente, da espiritualidade e assim por diante. Então você pode ver o que você tem ali perto do grau 1 de Capricórnio, que vai ter essa influência da lua cheia. Mas a gente vai chegar lá. Então hoje, segunda-feira, que é o dia mais cheio da semana, na verdade muita coisa já aconteceu de madrugada, quem ouviu o astral do dia está sabendo disso. Então a gente tem nada menos do que duas mudanças planetárias de signo. Vênus entrou em Câncer de madrugada. Vênus entrou em Câncer. Claro que isso vai render uma live, né? E eu estou pensando aqui como que vai ser essa semana, se eu faço uma live para Vênus em Câncer e uma para o Mercúrio em Câncer, ou se eu já junto uma live para os dois. Por quê? Também temos uma característica interessante acontecendo. Os dois planetas, Vênus e Mercúrio, entraram juntinhos no signo de Câncer. A gente teve aqui na madrugada Vênus entrando em Câncer, a Lua entrou em Escorpião. Então, estamos aí, esse dia de hoje, sob a Lua em Escorpião, e Mercúrio entrou em Câncer em seguida. O que significa que temos aí uma enxurrada de água, do elemento água, como eu comentei. Se eu olho aqui no mapa, o elemento água é o que está predominando. Por quê? Porque já temos Mercúrio, Vênus em Câncer, que é um signo de água, Saturno e Netuno estão em Peixes, que é um signo de água, e hoje ainda a Lua está em Escorpião, que é um signo de água. Ou seja, temos aí o grande trígono de água ativo hoje. Então olhem para as emoções. Eu estou até aqui, né, com esse livro aqui que é incrível, muito legal. Né? Se você não conhece ainda, se você gosta de entender o ser humano, o lado humano, esse livro aqui vale muito a pena, emocional. Né? Por quê? Porque ele vai falar em detalhes, né, as últimas pesquisas sobre a questão emocional. E é isso que eu faço o convite. Você que quer aprender astrologia, mas quer também entender a mente humana, vem comigo, tá rolando a inscrição para o curso, que vai começar, vai ser ao vivo, né, de quarta-feira, porque eu não estudo só astrologia, né? Tá aqui o Jung, o astrólogo também, um livro incrível que eu estou lendo aqui, já estou aqui mais da metade, mas também toda essa parte da psicologia. Por quê? Porque como o próprio Jung falava, a astrologia ela é reconhecida, né, como a psicologia dos antigos. Então estudar astrologia é estudar o ser humano. Né, e estudar o ser humano envolve estudar tudo o que envolve. Então, emocional aqui, ó, fica a dica. Né, é um livro um tanto mais técnico, né, não é aquela leitura tão fluida, você tem que. Ele vai falar de muitas pesquisas, muitas coisas, mas vale muito a pena para quem quer aprender aí. Então, se você tem, principalmente, né, quer entender o clã da água, quem que é o clã da água? Temos aí Câncer, Escorpião e Peixes. Quer entender o clã da água? Esse livro aqui é muito bom. Então hoje temos Vênus em Câncer, Mercúrio em Câncer. E o que também se destaca? Hoje Mercúrio faz conjunção com Vênus, então os dois planetas eles se unem. Inclusive isso aconteceu agora há pouco. Né? Aconteceu agora há pouco, foi 9h30, se eu não me engano, onde a gente tem os dois planetas, Mercúrio e Vênus, a 0 graus de Câncer, unidos ali. Então essa segunda-feira ela marca, né, ela já traz aí toda a dinâmica da temporada canceriana que está chegando, porque também o Sol entrará em Câncer nessa semana. O que significa que é uma semana de solstício, uma semana muito importante, mudança de estação. Né? Aqui no hemisfério sul chega o inverno, lá no hemisfério norte chega o verão. Então, o que eu acho interessante? É uma semana onde a gente começa a ter mais contato com as emoções. A gente está saindo aí da temporada geminiana, ainda temos sim um destaque no signo de Gêmeos, que é o Júpiter, que vai ficar ali expandindo essa energia geminiana por um ano, né? Ele entrou agora, mas agora a maioria dos planetas vão se encaminhando para signos de água e o convite é olhar para as emoções. Então, como é que estão as suas emoções? Então, a Vênus entrando em Câncer, a gente vai falar mais uma live sobre ela, mas é toda essa dinâmica emocional do relacionamento, toda essa dinâmica íntima, como que as suas emoções afetam o relacionamento, inclusive todo o padrão financeiro. Né? Tem até um livro muito legal chamado Psicologia Financeira, né, que mostra como que as emoções elas influenciam a questão, né, de como que a gente ganha dinheiro, gasta dinheiro e assim por diante. Então, Vênus em Câncer, muito interessante, gosto muito. Né? Aliás, o que acontece? Né? O que você tiver em Câncer no mapa nesse momento vai receber a visita da nossa pequena benéfica, vai receber a visita de Mercúrio e vai receber a visita do Sol também ao longo dos próximos dias. Ou seja, é uma área que vai ser bem estimulada. Eu tenho a Lua em Câncer, então eu sei que minha Lua vai receber aí a visita desses 3 planetas. É muito interessante. Aliás, nutra bastante essa área canceriana, porque depois vem Marte, né? Tudo bem que Marte ainda demora um pouquinho, ele vai passar aí pelo signo de Touro, depois ele vai passar pelo signo de Gêmeos, aí ele entra em Câncer, mas o Marte é mais barra pesada, né? Então a gente nutre bastante agora essa área canceriana, porque depois Marte vem com uma linguagem um pouco mais bruta, né? Como é a Marte. Aliás, olha que interessante, eu vou ler um trecho desse livro aqui,
eu li assim e falei, que legal, né? Olha só, ele comenta aqui, né? De maneira geral, emoções como a raiva são mais comuns nas culturas ocidentais, que enfatizam a autonomia dos indivíduos, que nas culturas orientais, que enfatizam a harmonia e a interdependência. Olha que interessante, aqui estamos falando do domínio de Marte. Né? Marte fala sobre o indivíduo, Marte é o braço direito do Sol, é o nosso guerreiro interior. E aqui ele comenta, né, que é um estudo que não tem nada a ver com astrologia, né? Ele não fala nada de astrologia, mas eu associo com o estudo astrológico. E ele comenta aqui que geralmente a cultura ocidental, que tem mais a questão do individualismo, sente mais a raiva, tem mais a emoção da raiva do que nas culturas orientais. E uma outra coisa interessantíssima que eu vi aqui, que ele colocou, que eu grifei também, ele comenta, a língua tahitiana, por sua vez, não tem nenhuma palavra que se possa traduzir como triste. Um cientista retratou um homem tahitiano abandonado por esposa e filhos, que haviam se mudado para outra ilha. O homem disse que se sentia sem energia e se considerava doente. Olha que interessante. Então, uma cultura diferente, a língua tahitiana não tem, né, a palavra que se traduz como triste, ele coloca como falta de energia, está sem energia. E a tristeza, se a gente pensar bem, se fala sobre isso. Daí que Saturno tem a ver com tristeza e também com da drenagem de energia, uma falta de energia. Então tudo isso aqui é o plano emocional. E hoje, na segunda-feira, então, Mercúrio se junta com Vênus. Pode ser um dia muito interessante para bons diálogos, diálogos amorosos, né? Então, falar sobre relacionamento, pensar, entender sobre relacionamento, tudo isso é muito interessante. Segunda-feira, hoje, se inicia a temporada emocional para relacionamentos. E principalmente aquela temporada de nutrição e intimidade. Então, o que eu recomendo para todo mundo nessa temporada canceriana? Nutra o seu relacionamento. Se você tem um relacionamento, nutra ele. Como com emoções, com presença, com intimidade, porque aí você vai estar aproveitando o melhor. Bom, na terça-feira, amanhã, não acontece nada, só tem um aspecto que acontece. Claro que a gente continua, né, na reverberação da entrada de Vênus em Câncer, da entrada do Mercúrio em Câncer. A própria Lua continua em Escorpião, e se eu não me engano, o único aspecto que ela vai fazer é um trígono com Saturno, que é um aspecto bem interessante aí, falaremos sobre isso no astral do dia. Quarta-feira, a Lua entra em Sagitário, Lua crescente em Sagitário. Vale dizer também, né, que a passagem da Lua em Escorpião tende a trazer emoções intensas, tende a ser o convite à visita à caverna. Está acontecendo aí segunda, terça, um pouquinho da quarta. É aquela coisa, né? É o dia da semana, a gente tem que trabalhar, fazer tudo o que tem que ser feito, mas pode ser que venham emoções muito intensas, pode ser que a gente visite lugares que eu chamo das nossas cavernas emocionais, que é o lado de Escorpião. E depois disso, vem aí a Lua em Sagitário, que traz o quê? A sabedoria, o entendimento de tudo isso que a gente passa na Lua em Escorpião. E nesse dia que a Lua entra em Sagitário, o Sol faz quadratura com Lilith. Então o Sol está terminando aí a passagem por Gêmeos, e aí ele faz esse aspecto de tensão com Lilith, que está lá no signo de Virgem. Então toda a temática das feridas do feminino, da magia, da sexualidade, podem vir à tona, e aí a gente trabalha com isso da melhor forma. Então veja como é que está essa área na sua vida. Veja se você tem libido, se a sexualidade está em dia, se está funcionando, se você reconhece o seu poder, o seu feminino. Isso vai ser bem demandado aí na quarta-feira. Na quinta-feira é o dia, hein? Quinta-feira é um dia muito importante. Olha lá, a Bárbara falou, tem um câncer na casa 8. Então significa que essa galera toda vai passar pela sua casa 8, que é a casa de Escorpião, né? Uma casa natural ali de Escorpião, Marte, Plutão. Então vai ter visitas ali importantes. É um momento legal de análise interior e transformação. Quinta-feira, a gente tem o Sol fazendo quadratura com Netuno. Então veja, né? A gente também começou essa semana, eu já falei no astral do dia, com Vênus e Mercúrio fazendo quadratura com Netuno. Aí vem o Sol na quinta-feira, faz a quadratura com Netuno. Então, de certa forma, a semana inteira a gente tem uma certa influência tensa ali de Netuno, que pode trazer aí muito uma questão de nebulosidade, de estarmos meio perdidos. Então fica a dica, né? Primeiro, se alinhe com a espiritualidade. Você pode usar uma selenita hoje, como eu comentei, né? Que traz bastante essa energia da Lua, de Câncer. Mas você pode usar também pedras que ajudam no aterramento, né? Ter os pés no chão ali, ter foco. Então, por exemplo, um quartzo fumê aqui, muito bom, né? Que ajuda a ativar o chakra o básico, né? Que ajuda você a conectar com a Terra. Você pode utilizar uma turmalina negra, super recomendada se você não tem uma ainda. Tenha ela, que vale muito a pena, e até uma sodalita, que ajuda aí na concentração. Por quê? Porque o Netuno ele vai estar ali meio que à espreita, né? Aqui parece que não, aqui está numa ventania,
Tá sei lá, para ver um vento aqui que parece um furacão, né? Tem que fechar todas as janelas, porque senão fica uma loucura. Não sei se vai chover aqui, né? Onde a gente está, mas a quadratura com Netuno pede para a gente ter cuidado também com questões com água. Né? Então, se você está num lugar que vai chover muito, muita atenção e cuidado também com o mar, com, enfim, cachoeiras, né? Que dependendo de onde você tiver, pode ter aquela tromba d'água que vem. Muito cuidado. E nesse dia, quinta-feira, o Sol entra em Câncer, então vale uma live também. Sol entrando em Câncer. Deixa eu anotar aqui também de Mercúrio em Câncer, que é um momento muito importante porque é um solstício. Deixa eu colocar aqui ingresso do Sol em Câncer. Olha só, a Lua vai estar em Sagitário, né? Então a gente tem uma característica interessante nesse momento porque é um solstício. O solstício é uma mudança de estação, né? Então aqui no hemisfério sul a gente inicia um inverno, né? Então o inverno está chegando literalmente. Essa semana o inverno chega oficialmente para a gente. E lá, né, no hemisfério norte, chega o verão. Então a gente tem nessa semana uma troca de estação. E como é um signo cardinal, né, como é um signo que inicia uma estação, é um mapa que é muito importante, porque a gente pode até olhar esse mapa para olhar o trimestre, né, para olhar toda a estação, como é que ela vai ser. Então a gente vai falar sobre essa entrada, né, quero deixar aqui marcado para fazer uma live, Sol em Câncer, e significa também que a área que você tem Câncer no mapa vai ser iluminada agora pelo Sol. Né? A Flaviana colocou a cianita negra. A cianita negra é menos forte do que a turmalina em questão de uso como pingente. Qual a diferença delas? Então, na verdade, não é que é menos forte ou mais forte. As duas são pedras pretas, né? E a pedra preta ela vibra ligada ao chakra básico. Né? Então, o que seria recomendado, né, para a questão do pingente? Eu não sei se você está falando para usar um pingente como o que eu estou usando aqui, né, que fica aqui na altura do plexo solar, do chakra cardíaco. Não seria muito recomendado usar pedras pretas e vermelhas nessa região. Mas não que não possa, né? Você pode usar um pouquinho, depois tira, mas é não deixar direto. Essa aqui, por exemplo, eu estou direto, porque não tem problema nenhum, uma pedra dourada, né, amarela, ela ativa aqui o plexo solar, então é tranquilo. Então não tem, né, essa coisa de uma é pior do que a outra para deixar. As duas são pretas e as pretas o ideal seria deixar abaixo da cintura. Pode ser usado, por exemplo, um pingente aqui, na região do pulso, né, ou no pé. E aí cada uma trabalha uma questão, né? A cianita preta é muito boa para questões de magia, né? Ela é muito boa, principalmente junto com a cianita azul, a espada de Miguel, para corte de cordões. A Lacey falou, por aqui está vindo o verão, olha lá. Então, hoje está até quente aqui, né? Então o tempo já está tão estranho assim que está chegando o inverno, mas hoje está quente, né? Eu estou com medo, inclusive, quando voltar o verão, se esse verão vai ser pior, porque o verão foi quente, né? Foi muito quente o último verão aqui. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Mas é isso. Estamos chegando no inverno e eu estou de camiseta aqui. Estou até sentindo um pouco de calor. Olha que coisa, né? Bom, então a gente tem a entrada do Sol em Câncer, o ingresso de Sol em Câncer, trazendo ainda mais essa energia do elemento água. Então veja, quando o Sol entrar em Câncer, a gente já vai ter Mercúrio, Vênus entre o Sol, Saturno e Netuno estão em Peixes. Então, muito elemento água vindo à tona. Entenda suas emoções. E aí, claro, né, toda vez que a Lua passar por Escorpião, aumenta mais isso. Toda vez que a Lua passar por Peixes e Câncer, aumenta mais isso. Toda essa energia do elemento água. Na sexta-feira, a gente vai ter uma energia interessante, que é o sexto de Mercúrio com Marte. Então, Mercúrio, ele em Câncer, na verdade, né, ele não fica ali tão prático, tão poderoso como ele estaria, por exemplo, em Gêmeos, né, que é signo mental, que é tudo a ver com a energia do Mercúrio, né? Então a mente, a comunicação, a parte racional. Também ele não fica tão prático quanto ele estando em Virgem, que é a inteligência material, é colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecer no dia a dia. Ele está em Câncer, né? Então Mercúrio em Câncer, ele fica ali muito na questão do emocional. Eu acho muito interessante para trabalhar a empatia, trabalhar a intuição, né? Trabalhar muito a criatividade também é bem legal, mas a gente tem que seguir esse ritmo ali de entender que ele não vai estar tão racional, né? Não vai estar numa mente tão rápida, talvez, como estava no signo de Gêmeos. Mas é muito interessante que na sexta-feira ele recebe o sexto de Marte. E aí ele tem contato com o signo de Terra, né, que é o signo de Touro, trazendo uma questão prática, né, então fazendo com que a gente aplique praticamente ali nossas ideias, aquilo que vem de intuição, aquilo que vem e pode energizar muito a nossa mente. Né? Então, o Marte e o Mercúrio em contato pode dar um gás adicional para a nossa mente. Então, eu acho que é bem interessante, ainda mais que isso acontece no momento da Lua cheia em Capricórnio. Então, a Lua entra em Capricórnio, deixa eu já colocar aqui de novo o mapa da Lua cheia, para a gente olhar.
essa lua cheia em Capricórnio, no grau 1 de Capricórnio, primeiro grau. E, assim, ela acontece, pelo menos dentro da faixa de graus, numa quadratura com Netuno, né? Que eu diria que é mais fraco, não é um aspecto tão intenso por conta dos signos que são compatíveis. O signo de Capricórnio e Peixes, eles fazem um sextil naturalmente, Câncer faz um trígono, no caso. Então a gente não tem ali uma questão ali de tanta influência de Netuno, mas existe. Né? Por grau ela está lá. Eu vejo aqui uma quadratura forte com Netuno. Mas a gente tem esse Mercúrio sextil com Marte, muito interessante, que ajuda a gente a focar a nossa mente, a ter energia mental e poder aproveitar essa energia de intuição que vem do Câncer para poder fazer as coisas acontecerem. Na sexta é o dia da lua cheia, né? Então veja aí aonde vai cair no seu mapa o primeiro grau de Capricórnio e o primeiro grau de Câncer. Já recebe aí esse impacto da lua cheia. Quero ver se eu faço uma live também para esse momento. Então aqui já seriam 4 lives, olha só, vamos ver se eu vou conseguir, vamos ver se vai dar. Sabadão, o que a gente vai ter? Na verdade, no fim de semana inteiro. Esse fim de semana, a gente teve aí a lua crescente no signo de Libra. Né? Então, muito para trabalhar relacionamento, harmonia, equilíbrio e assim por diante. No próximo fim de semana, a gente vai ter uma lua cheia em Capricórnio. O fim de semana inteirinho de lua cheia em Capricórnio. Olha, eu diria que é um fim de semana bom para trabalho, para projetos, para você, enfim, colocar as coisas em dia. Pode ser uma coisa bem interessante. No sábado a gente vai ter o Mercúrio fazendo quadratura com nodos, inclusive pode convidar a gente a rever a nossa missão de vida, a nossa correção de alma. E no domingo nada acontece que não seja os eventos da Lua, falarei no astral do dia. Mas basicamente a gente já olha para frente e vê que no fim de semana inteirinho, sábado e domingo, Lua cheia em Capricórnio. Então, para quem gosta de se programar, para quem gosta de olhar para o fim de semana e falar, pô, o que eu posso fazer aí de melhor nesse fim de semana? Primeiro, né, Capricórnio convida a gente a trabalhar nossa missão de vida, nossos objetivos, aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, isso já é um grande convite. Mas, claro, veja no seu mapa o que você tem ali em Capricórnio, né? De repente, uma área da vida pode ser, no meu caso, é a própria casa 10. Então, a Lua em Capricórnio vai estar passando entre a casa 10 e 11. Eu vou aproveitar esse fim de semana para colocar em dia muita coisa de projetos, e, enfim, trabalhar, resumir, trabalhar, é a energia de Capricórnio. No seu caso, talvez seja um pouco diferente, pode ser que seja uma casa 5 que enfatiza mais o relacionamento e a diversão, mas, no geral, Capricórnio convida ao trabalho, né? O lado da Renata falou também. Então, talvez você possa, assim como eu, querer olhar para esse fim de semana e falar: vou fazer meus projetos, vou trabalhar, vou fazer acontecer. Porque a lua cheia traz bastante energia para isso, né? Então a gente pode realmente iluminar essa área capricorniana no mapa, né? E fazer acontecer. Então, essa é a semana que a gente tem, né? Olha lá, a Estrela Brasil chegando, a Rô, Capri no ascendente. Então, isso é a lua cheia acontecendo no ascendente. Na verdade, assim. Possivelmente, dependendo do grau do seu ascendente, essa lua cheia acontece na casa 12, né? Se for uma casa 12, questões do inconsciente, espiritualidade, tudo vem à tona. Da Flaviana, Capri na casa 3, mas sem planeta, pode enfatizar os estudos, né? E aí, no caso, até de repente, estudos que tenham a ver com o seu trabalho. Pode ser um fim de semana de leitura, né? Uma parte, pelo menos, do fim de semana pode ser dedicada à leitura, o que pode ser muito interessante. Pessoal, é isso, né? Então temos uma semana já inaugurando a energia canceriana. Então, destaques que eu dou para essa semana. Veja, primeiramente, né, a área que você tem câncer no mapa, porque essa área vai receber a visita de 3 planetas, já está ali Mercúrio e Vênus, e aí vai ter o Sol entrando também. Então veja a área que você tem câncer no mapa e veja também a área de Capricórnio, onde vai ter a lua cheia. A LFPN na casa 2, né, então deve ser, não sei se é o câncer ou o Capricórnio na casa 2, mas a casa 2 fala muito sobre questões financeiras, sobre sobrevivência, autoestima, senso de merecimento, tudo isso pode ser trabalhado. Flaviana perguntou se eu estou melhor. Estou melhor, mas olha, as 2 últimas semanas foram uma coisa louca, né? Foi uma jornada aí bem tensa, mas estamos voltando à vida. Estamos voltando à vida. Então, às vezes essas coisas acontecem e eu sei o porquê aconteceu, e eu sei tudo que eu tenho que aprender, estou trabalhando isso, mas o corpo aqui sentiu, né? Faz até um tempão que eu não consigo correr mesmo, né? Dar aquela corrida legal, estou fazendo o básico ali, passear com o Duque, tudo, porque ainda não voltou a energia completamente. Foi 2 semanas aí bem intensas, né? Esse finalzinho de Gêmeos para mim foi forte. A Flaviana falou: meu câncer está na 9 com Saturno retrógrado, será ativado? Então, se você tem Saturno em câncer, sim, os 3 planetas,
eles vão passar pelo seu Saturno em determinado momento. Aí é legal você ter o grau. Por exemplo, eu sei que minha Lua é 18 graus de Câncer, que já seria ali quase terceiro decanato. Então eu sei que ao longo dos próximos dias, mais ou menos na metade ali da passagem dos planetas por Câncer, minha Lua vai sendo ativada. Mas uma coisa interessante, né? Olha só como é a sincronicidade. Todo esse tempo, né, nessa temporada geminiana aí mais complicada, minha mãe estava lá em São Paulo, na casa da minha irmã, porque ela estava vendo um exame médico, coisa do coração, enfim, e ela não estava aqui, né? Não estava aqui em Mariporã, que eu sempre vou lá, tomo um café, tudo. Quando foi ontem basicamente pré-entrada dos planetas em Câncer, ela voltou, né? Então ela está aqui na cidade de novo, está na casa dela, e eu posso ir lá visitar ela, tomar café mais tranquilamente. E Câncer representa a família, representa a mãe, e eu tenho a Lua em Câncer, então, ou seja, a minha Lua já está sendo ativada por esses planetas. Então, veja, né? O legal da astrologia é isso, é você olhar o seu mapa, e você vê o que está acontecendo, e você faz as correlações, e você vai aprendendo ali. A Rafaela não tem planetas ali em Câncer, mas tem uma área de Câncer que vai receber essa energia, vai receber esse impacto. Então, dá uma olhada que área que é. No meu caso, o Câncer é a própria casa 4, que é a casa da família, que é a casa de Câncer, e começa a entrar na casa 5. É ali que eu vou ter ali essa energia ativada. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui então. Fica o convite para você que quer entrar no curso de astrologia, vem aprender astrologia. Lembra, aqui a gente fala de astrologia, toda a parte clássica ali que a gente vai falar, significados do planeta, palavra-chave, como é que funciona, mas de fundo tem todo um conhecimento que vale muito a pena, porque se você quer realmente aprender astrologia, você tem que entender também da mente humana, né, da questão da nossa mente. E eu acho muito interessante porque é justamente isso, eu gosto dos dois mundos. Então tem muita gente que estuda psicologia, mas não liga para astrologia. Tem gente que estuda astrologia, mas não dá muita atenção para psicologia. Eu dou os dois e faço as correlações. Então isso é muito, muito legal. Flaviana falou aqui, mas eu olho na casa 9 ou Câncer na 9. Então, isso é uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Como eu falei, eu tenho Câncer, grande parte de Câncer está na minha casa 4. Mas o Câncer rege a minha casa 5. Então essas duas áreas da vida vão sendo ativadas. Então veja ali, se Câncer está na sua casa 9, se ele rege a casa 9, se ele tem a cúspide na casa 9, ele talvez pegue um pouquinho da 8 e vai para 9, ou se ele está ali na casa 9, mas rege a 10, ele vai pegar 9 a 10. Geralmente vai acontecer isso por conta dos graus ali, duas casas são ativadas, uma vem primeiro, que é onde o signo está, mas ele já reverbera na casa que ele manda, né? Então, isso a gente aprende no curso de astrologia, por exemplo, essa coisa que é o básico da astrologia, signos que regem cada casa, a cúspide da casa. Então veja que casa que é regida. Se for a 9, ele vai passar pela 9, mas pode ser que ele passe um pouquinho antes pela 8. Bom dia, Flávio, chegando. A Monique tem a Lua em Câncer também. Uma Lua maravilhosa, né? Uma Lua hipersensível, mas uma Lua maravilhosa. É o domicílio, adoro ela. A Luísa perguntando, as aulas serão do curso na quarta-feira, as aulas do curso serão na quarta-feira, das 7 às 8. Então vai ser uma coisa legal, por quê? Porque antes eu dava aulas de 2 horas, mas eu tenho reparado que as pessoas gostam mais de coisas um pouco mais curtas. Então eu juntei isso com o fato de todo mundo ter que dormir cedo, porque é o que eu prego. Então das 7 às 8 dá pra gente focar. O que eu quero fazer? Cada aula a gente vai focar, por exemplo, num planeta. Então se a gente vai falar do Sol, vai ser uma aula inteirinha de 1 hora para a gente falar do Sol. Então vamos falar da mitologia do Sol, vamos falar sobre, enfim, tudo que se fala ali do Sol, vai ser a aula específica ali do Sol. Vai ter dúvidas assim simplesmente. Na outra aula, vamos falar da Lua, uma aula inteirinha de 1 hora para a Lua. Depois, uma aula inteirinha para Mercúrio e assim por diante. Então, uma aula inteirinha para Áries e assim vai. Vai ser uma coisa bem legal porque não vai ser uma coisa tão rapidinha como eu vejo por aí, do tipo 10, 12 minutos para falar de um signo. Vai ser 1 hora para falar do signo, mas também não vai ser uma coisa tão extensa que fica um pouco difícil de assistir. Você tem alguma live explicando o curso de astrologia? Ainda não, né? Por falha minha, falha não. Na verdade, essas 2 semanas eu fiquei até meio off de live, né? Mas eu ainda vou fazer, né? Eu estou falando no podcast e a galera, né, que tá junto aí já está se cadastrando, teve até promoção aí nesse fim de semana da gente poder ter desconto no atendimento para quem entrasse no curso, né? Já pegar seu atendimento. Tempo de acesso acho que vai ser 2 anos. Quantos dias de aula e duração? Então, isso eu não tenho fechado, por quê? Porque eu tenho o cronograma do curso, né, tudo que eu vou dar no curso. Se vai ser 3 semanas, quer dizer, se vai ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu não sei. O fato é, eu vou estar dando a aula ao vivo, né,
E se precisar levar 6 meses, a gente leva 6 meses. Se precisar levar um ano, vai levar um ano. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou dar o cronograma direitinho do que a gente vai aprender. Então, se a gente fizer um cálculo básico, né, 10 planetas já são 10 aulas, 10 semanas. Aí 12 signos já são 12 aulas, 12 semanas. E assim vai. Né? É porque e todas as aulas serão gravadas, tá? Então as aulas elas vão ser dadas ao vivo, mas elas vão ser gravadas e no dia seguinte vai estar disponível na plataforma. Então, assim, é para ficar bom para todo mundo. Para quem pode assistir ao vivo, para quem não pode assistir ao vivo, vai ter gravado. Para quem assiste ao vivo e quer assistir gravado, vai ter. Né? Então vai ter bastante coisa. Flaviano, eu gostaria de saber os dias e horários. Então o dia vai ser quarta-feira, 19 horas daqui de Brasil, né? Aí são 5 horas a mais. Mas como eu falei, se não puder assistir ao vivo, vai ter a gravação no dia seguinte. Então vai ser bem tranquilo. É isso, pessoal. Hoje, inclusive, que eu estou um pouco mais vivo, eu acho que eu vou colocar uma caixinha de pergunta aqui no Instagram para a gente trocar uma ideia. Quem quiser mandar pergunta, sugestão, coisa do tipo, né? Manda ali, fica atenta na caixinha que eu vou mandar. Vou ficando por aqui então. Gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Até amanhã no Astral do Dia. Talvez amanhã eu já entre numa live também, porque eu quero preparar a live de Vênus em Câncer, Mercúrio em Câncer, enfim, tem muita coisa acontecendo nessa semana para a gente conversar. Então fica atento aqui no Instagram também para as lives ao vivo. Beijão, pessoal, até mais. Tchau, tchau.